Bem-vindo e bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu tô aqui com a Priscila. A gente vai conversar um pouquinho sobre a transição de carreira dela, que é uma das mais interessantes e mais diferentes que eu vi aqui nessa série de vídeos. Roda a vinheta! E aí, Priscila, me conte, me conte. Ludmila, é um prazer estar aqui com você, né, falando desse assunto que é uma parte muito importante da minha trajetória de vida. Então, é sempre uma felicidade poder contar uma parte da minha história e contribuir para quem tem vontade de fazer uma transição e se sente também identificado com essa busca de fazer uma mudança tão grande na vida profissional, que às vezes falta um pouco de coragem, gera um pouco de medo. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa minha experiência profissional que pode contribuir para quem está nessa busca também, né? A Priscila, gente, fez uma transição de carreira muito diferente, como eu falei na abertura do vídeo. E o que eu achei bacana, né? Porque ela vai poder contribuir também com esse papo por conta da profissão que ela, do segmento que ela atua hoje. Então vamos lá, Priscila, para eu não dar o spoiler, conta aí, você saiu da escola, né? A gente sai da escola jovem, com 16, 17, 18 anos, né? E o que você foi fazer? Então, na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho antes, eu vou falar da escola, né? Quando eu estava na escola, eu já tinha dentro de mim uma vontade de fazer algo que eu pudesse contribuir de alguma forma para a sociedade. Isso era uma coisa que me acompanhava desde a adolescência. Eu achava que, de alguma maneira, o meu trabalho tinha que contribuir de alguma forma para a sociedade, para as pessoas viverem melhor. Então, essa vontade permaneceu dentro de mim. E aí, na transição da escola, eu passei do sonho de ser psicóloga, fui deixando ele meio de lado, meio desmotivada por algumas pessoas que psicologia não tinha muito espaço, não tinha muito mercado, e acabei sendo incentivada a fazer direito. Então, eu saí da escola, prestei vestibular, fiz direito e me formei e comecei a atuar como advogada, né? E a gente Então, está falando de que ano, mais ou menos? Qual ano você saiu da escola? eu terminei o meu ensino médio, ensino médio, né? Foi em 93. Então, Uhum. 93. Que era uma Eu época tava... que, assim, né? Talvez ser advogado, ser juiz, né? Ou juíza, prestar concurso público, talvez tivesse muito mais glamour, né? E no imaginário popular o retorno financeiro do que um trabalho de um consultório como psicólogo, por exemplo, né? Sim, eu acho que isso ainda tinha... acho que a gente está passando por essa transição agora de entender o lugar da psicologia, mas acho que naquela época existia muito mais preconceito, né, com a profissão da psicologia e essa questão de que não teria tanto mercado. E eu, né, com 14, 15 anos, tive toda a minha dúvida de uma adolescente que está se formando, se lançando na vida profissional. Nesse processo, eu acabei sendo influenciada pela que a gente chama, né, a voz de todo mundo, não a minha própria voz, né? A gente acaba ouvindo um pouco aquela voz social e silenciando aquilo que a gente sente como um sonho, né? Já era um sonho É aquele fazer psicologia. coletivo, né? Aquela opinião coletiva que não necessariamente é a sua. E se a gente olha para trás e pensa, né? Talvez esse boom, né? Esse awareness gigante que a gente está vivendo hoje sobre saúde mental, né? Talvez tenha muito acontecido pela falta de estímulo aí há 10, 20 anos atrás, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né, Ludmila? Quando a gente vive em sociedade e quando se tem muitas verdades estabelecidas, prontas, o quanto você, às vezes, quebrar com o que está pronto, você desconstruir algumas ideias e se apropriar daquilo que é mais significativo para a própria vida, eu acho que essa é a nossa grande tarefa, né? Às vezes a gente vai naquilo que parece que é um caminho que já está posto, que é o mais fácil, e às vezes a gente acaba se distanciando daquilo que faz mais sentido para a própria vida, né? Acho que desconstruir é importante às vezes, né? Perfeito. E você, então, foi fazer direito mesmo, né? Completou a faculdade de direito. Qual foi o teu relacionamento com direito, digamos assim?
Foi um relacionamento ótimo. Eu adorava. Eu adorei o direito, adorei estudar. Eu acabei me identificando muito com o Ministério Público, porque tinha essa questão, né, de ser algo que você representa a sociedade. Fui estagiária do Ministério Público durante 2 anos, gostei muito. Estagiei numa promotoria que a gente fazia o júri, então acompanhava os júris. E aquilo tudo, né, toda a parte daquela vivência do direito era muito gratificante, muito realizadora, mas eu sempre ficava pensando, né, o que está por trás do comportamento de uma pessoa que chega a esse ponto, né? O que precisa chegar a essa condição de existência, né? De se colocar numa situação como essa. Eu sempre tinha essa pergunta dentro de mim. O aspecto psicológico sempre ficava perguntando ali durante todo esse tempo. Depois eu acabei prestando concurso por um tempo, e aí mais para frente, para o Ministério Público, eu abri um escritório de advocacia e fui advogar. Então, eu tive esses 2 momentos, né? Namorei o Ministério Público como um sonho, um desejo, aí acabei depois indo advogar e fui advogar na área civil, não quis advogar na área criminal, e acabei advogando bastante na área de direito de família, né? Esse foi o caminho que eu percorri, assim, no direito. Em meu escritório de advocacia, atuei na área civil bastante com direito de família. Ou seja, foi assim, uma jornada bastante longa, né? Não foi um assim, entrei na faculdade, eu me formei e depois eu descobri. Não, você chegou a trabalhar, teve muita hora de voo, né? Que a gente chama, né? Para você ser muito bom no que você faz, você tem que ter hora de voo, né? Assim, você teve muita no direito, pelo visto, né? E trabalhar com o Ministério Público também, eu acredito que tenha muita gente que meio que tenha esse sonho, que tem esse sonho quando você entra na faculdade de Direito, né? O Ministério Público, assim, foi o meu sonho por muito tempo durante a faculdade, né? A minha vivência como estagiária durante 2 anos fez com que eu gostasse ainda mais. Depois eu fui para São Paulo, me preparar para concurso, fiquei um tempo morando lá, estudando, mas aí vem aquela solicitação, né, de ir para o mercado, eu ainda estudava, mas abri meu escritório de advocacia. Então, mantive isso paralelo e, por um tempo, eu consegui fazer as 2 atividades, né, estudar e advogar. Mas chega uma hora que eu acabei me dedicando mais à advocacia, e aí eu me vi realmente como advogada, e foi difícil abrir mão desse sonho do Ministério Público, mas também era muito bom ser advogada, eu também gostava, né? Também gostava. Perfeito. Então você está contando que talvez o direito tenha aberto, né, essa porta para uma outra oportunidade incrível, né, que você, enfim, se realiza, né? No fim das contas foi uma construção só, não foi uma grande, foi uma virada de chave, óbvio, mas não foi assim, eu quero romper com isso para começar a fazer outra coisa, né? Porque tem muita gente em transição de carreira que pensa que essa é a única forma, é você ter uma ruptura e Sim. deixar para trás. E pelo visto, você está contando que não, foi uma grande construção, né? Sim, foi até meio dolorido deixar o direito, porque como eu gostava muito, eu tive que passar por um processo de elaboração de sair. Então, assim, você me perguntou a data, né? Em 99 eu me formei, aí na sequência eu comecei a estudar para concurso, depois, acho que 1 ano depois abri o escritório de advocacia, e aí depois eu já comecei a fazer muitos cursos de desenvolvimento pessoal, isso foi dialogando com a minha busca de ajudar as pessoas a refletirem, a pensar um pouco mais sobre as suas atitudes. Então, em 2007, eu prestei vestibular para psicologia. Eu falei, vou prestar, vamos ver o que vai acontecer, e aí no caminho eu decido. Então, eu prestei porque aquilo já estava falando muito alto dentro de mim, eu precisava dar voz. Era um sonho ser psicólogo, já tinha isso lá na adolescência, mas eu acho que uma coisa que você falou que me toca muito é assim, quando a gente pensa em transição de carreira, eu sempre penso nisso, né? Quando eu fui fazer a minha transição, eu busquei apoio das pessoas da minha família, das pessoas que eu confio, né, que eu confiava na época e que eu confio até hoje.
porque eu sabia que, né, como você falou, tinha muitos anos já no direito para largar uma profissão e começar outra. E quando eu fui conversando com as pessoas, tinha uma pessoa que eu achei que ia ser muito crítica em relação a essa minha decisão, que era meu irmão, que ele é engenheiro civil, extremamente calculista, né, todo o negócio da matemática, do exato. Eu falei, ele não vai entender muito bem o que é isso, né? Eu vou falar esse exemplo que eu acho que é bem legal. Eu falei, ele vai achar que não faz muito sentido. E o que ele falou para mim? Ele falou assim, uma vida é muito tempo para a gente fazer uma única coisa. Então, ele me surpreendeu com essa resposta, porque o que eu quero dizer por essa fala dele, né? A gente vai se transformando no decorrer da vida. Nós não somos as mesmas pessoas. Então, a Priscila, né, que entrou no direito com 17 anos, não era mais a Priscila de 30 anos de idade, já era outra pessoa. Então, a minha construção como pessoa, como profissional, foi acontecendo, eu fui entendendo que aquilo fazia muito mais sentido ajudar as pessoas a pensarem sobre a própria vida do que a passarem por um conflito, né? Para mim, fez mais sentido na minha história, Foi uma transição de carreira, né, para migrar do final da cachoeira, né, onde a água já está suja, já chega um monte de coisa lá, de folha, de lixo, de, enfim, coisas boas, coisas no peixe, coisas boas, coisas não tão boas, para você ir para nascente do rio, a nascentinha da fonte, onde aí a água já está limpinha, né, a água ainda está limpinha e você de repente começa a cuidar da água ali, né? E ela não chega tão poluída no final, né? Quando você fala assim, me emociona, porque é justamente, acho que você conseguiu pegar assim o sentido mesmo, porque eu acho que tem muito sofrimento quando se chega a um conflito, ainda mais quando você envolve uma família, né? E muitas vezes quem sofre nisso são as crianças. Então, acho que quando você fala hoje, eu vejo que muito do meu fazer como psicóloga, que eu me tornei psicóloga, né? Ele está muito relacionado a isso, né? Ao autocuidado, ao cuidar de si, a fazer escolhas com mais atenção, né? É o que eu falo, nem sempre o melhor caminho é aquele que a lei ou aquele caminho que você tem razão. Às vezes é mais importante você avaliar o que está em jogo e tentar ponderar e preservar, principalmente quando a gente trabalha com saúde emocional de crianças, né? Então, eu acho que, assim, quando alguém se cuida e se cuida como pessoa, ela cuida melhor da sua família, ela cuida melhor da sua existência. Então, acho que, assim, você trazendo colegas de trabalho também, né? Do seu entorno como um todo, né? Quando você cuida da sua saúde emocional, você passa a cuidar melhor da sua vida, né? Então, isso que você falou, essa metáfora que você fez, se encaixa muito para mim, porque é justamente esse insight que eu tive. Eu falei, eu não quero mais trabalhar quando o problema já está estabelecido. Eu quero ajudar as pessoas a responsabilizar-se pela própria vida, fazendo escolhas que tenham mais sentido para si, não indo no automático, que a gente vai muito fácil no automático. E às vezes está brigando e nem sabe por que está brigando, né? Então, acho que é isso que a gente precisa trazer, né? A desconstrução, o que é bom para a minha vida, né? Como que eu posso me cuidar melhor? Então, acho que essa é a ideia, né? A gente, às vezes, quer coisas, né, que a gente nem sabe por que quer, né? Ou porque a mídia contou pra gente que aquilo é bom, ou porque tem alguém da família há anos falando e repetindo esse mesmo discurso, né? E quando você passa a se conhecer, né? Assim, seja para tomar uma decisão de carreira ou seja para fazer qualquer escolha, inclusive de transição, né? De carreira, mudança de estilo de vida, enfim, né? Fica uma coisa muito mais clara, muito mais fácil e que depende muito mais de você do que necessariamente do que os outros estão achando, né? Do que os outros estão pensando. Que legal teu irmão ter sido a gente está no momento do mundo, né? Onde os engenheiros civis, né? Estão aí na boca do povo, né? Por conta do incidente da pandemia. Ó, gente, temos um engenheiro civil aqui muito sensato, muito humano, né? Então não são todos os engenheiros civis que se acham, né? Muito acima dos cidadãos, né? Vamos mandar um beijo pro teu irmão, pelo nível de sensatez dele. Um beijo, Pércio. Ele sabe. Ontem eu falei com ele, né, sobre essa nossa conversa. Ele não sabia, Ludmila, que essa frase, ele falou, nossa, eu não lembro de ter falado isso para você e eu nunca imaginei que a minha fala podia ter sido tão importante na tua transição de carreira. Então, assim, o quanto às vezes uma fala de apoio, acho que isso é uma coisa importante da gente falar, né?
quando você toma uma decisão, buscar apoio nas pessoas que você confia e que te querem bem. Porque às vezes as pessoas estão muito mais ligadas no certo e não te olham. Então, acho que o que ele teve ali de sensibilidade foi, ele me olhou e viu que, para mim, Priscila, fazia mais sentido fazer isso. Então, meu irmão foi muito sensível nessa hora e realmente é bem gratificante saber que teve alguém que eu amo nesse processo como apoio, né? Que é um desafio. E é por isso que a gente também está fazendo essa série de vídeos, né? Porque às vezes a gente fala coisa para as pessoas que, igual teu irmão, né, foi um exemplo. A gente não faz ideia de quanto isso traz um impacto positivo ou negativo para elas, né? E o objetivo de fazer essa série de vídeos, né, é para quem ou está sem apoio ou está meio sem saber por onde começar, ter acesso a algumas histórias de quem já fez isso, de quem já passou pelo processo e entender isso de uma forma mais humana, prática e menos teórica, né? Porque assim, transição de carreira não vai ter a gente conhece os 5 tipos, a gente conhece algumas formas de fazer, mas assim, todas vão ser diferentes umas das outras, porque tem gente que vai fazer isso por oportunidade, tem gente que vai fazer isso por decisão, tem gente que vai fazer isso porque ficou desempregada, que é a transição de carreira compulsória, né, que é um recorte específico do momento que a gente está vivendo e talvez dos próximos anos aqui no Brasil e no mundo, né? Então, é muito importante que a gente, através dessa série de vídeos, a gente vai ficar muito feliz se uma pessoa, né, se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa que está aí nesse processo. E Priscila, aproveitando o seu lado, então, né, agora que a gente já revelou para onde você foi e o que você faz hoje, né, qual é o teu olhar aí como profissional, tá? Porque até aqui a gente está conversando muito sobre a história, né, sobre a Priscila e a jornada pessoal. Mas como profissional, assim, né? Que tipo de dica você daria para uma pessoa que agora ou a pandemia fez ela se autoconhecer melhor, né? E ela está ali no momento de, putz, estou repensando tudo, tá? A gente tem esse recorte. Ou para aquela pessoa que foi severamente impactada, perdeu o emprego, né? E está precisando se reinventar por isso, assim. Que dica você daria para esses dois públicos? Eu acho que esses dois exemplos que você trouxe, né? Eu acho que a pandemia ela desconstruiu várias certezas que a gente acreditava que tinha, né? Muitas coisas foram desconstruídas e a gente fala que essas desconstruções, por mais que seja uma tragédia, né? A gente está passando por uma pandemia, elas podem também ser oportunidade de você sair de um lugar que você estava meio que seguindo no automático. Então, eu acho que pode ser um momento de crise emocional, de crise existencial, que dê a chance da pessoa olhar o que ela quer, como ela quer cuidar melhor de si. Então, eu acho que assim, tanto a pessoa que talvez faça essa reflexão, fala, de repente o que eu estava fazendo não é bem isso. Até eu estava conversando com uma amiga agora há pouco, ela falou assim, nossa, eu estava com crise de ansiedade, depois da pandemia passou, porque eu tenho que responder menos ao mundo agora, né? Ficando em casa. Então, eu vou no meu ritmo. Então, eu acho que esses insights, Ludmila, é muito bom para a pessoa perceber qual é o seu ritmo, de que forma que você quer estar. Então, eu acho que, assim, para as pessoas que querem fazer a transição, eu penso em 2 caminhos. Eu acho que tanto para quem está com essa pergunta, como para quem se viu obrigado por uma situação circunstancial, eu acredito muito que o que eu fiz ajuda muito você olhar para suas habilidades, você olhar para aquilo que você já flui na vida. Eu acredito assim, profissão e o que você pode entregar para o mundo é aquilo que para você já de alguma forma você já tem fluido em você ou você tem um sonho. Então, quando você pode, mesmo numa situação de adversidade, peraí, se eu pudesse escolher, o que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de entregar para as pessoas? Então, assim, eu faço bolo super bem. Então, peraí, é uma coisa que eu já faço, já flui super bem. Ou então, que no meu caso, né, eu sempre fui muito acolhedora, de ouvir muitas pessoas, de apoiar. Então, eu faço isso bem. Então, eu só transformei numa profissão algo que eu já fazia.
Então, acho que o primeiro passo é olhar aquilo que você gosta. Por quê? Acho que na transição de carreira, uma coisa que a gente não pode falar, tem muito esforço, muito sacrifício e podem ter momentos bem difíceis. Então, quando você está dedicado a algo que você faz com amor, com dedicação, com sentido, você tem muito mais força e muito mais coragem de se dedicar, mesmo nos momentos mais desafiadores. Então, eu acho que o primeiro passo é olhar para si e olhar para a oportunidade, né? O que as pessoas estão precisando. Então, uma coisa que está acontecendo, muitas pessoas estão com dificuldade de fazer comida, estão com dificuldade de organizar coisas da casa. Então, para as pessoas que estão numa situação de mais vulnerabilidade, de repente, se você já tem um talento assim, você pode pensar aquilo que você já faz com facilidade e entregar. Se você já tem, lógico, o prazer de fazer isso, se isso flui. E para a pessoa que tem a chance de pensar com calma e tem apoio, eu acho que olha assim, o que você gostaria de fazer e como você gostaria de levar seus próximos anos de vida. Como disse meu irmão, né? Uma vida é muito tempo para fazer a mesma coisa. Lógico que a gente não faz sempre do mesmo jeito. Mas se você pudesse, qual seria o seu sonho, né? Ouvir um pouco os nossos sonhos também. Eu acho que essas são as duas dicas assim que eu daria: olhar para si e olhar para o mundo, né? E achar essa intersecção, né? Que eu acho que é se você puder ser, né, essa intersecção, que ótimo, né? Talvez você tenha aí uma chance de gerar rendimentos e se realizar, né? Tem uma coisa que eu gosto de pensar muito, né? Que é o fazer o que ama e amar o que faz, né? Que são bem diferentes, né? Assim, uma coisa é, eu só faço o que eu amo, e a outra coisa é o modelo mental, que esse é um modelo mental que talvez precise de mais recursos, né? E tem também um tipo de pessoa que assim, recebe um desafio e acaba se apaixonando por esse desafio, acaba se encantando, né, com aquela oportunidade que é aberta, assim. O que você acha que é mais fácil, assim, para fazer transição de carreira? Você acha que essa pessoa que tende a se apaixonar mais pelas coisas, ela faz uma transição de carreira mais fácil, mas talvez com uma qualidade inferior, ou não? Assim, para você isso não tem a ver? A pergunta é se quem se apaixona faz essa transição de uma maneira mais fácil? Exato, porque talvez essa pessoa tenha mais canais para fazer uma transição de carreira, né? Talvez ela consiga abrir mais portinhas, digamos assim. Eu acho que quando aquilo precisa fazer sentido para você de alguma forma. Eu acho que mais do que gostar é o sentido. Perfeito. Você precisa ver o que sentido que aquilo tem na sua vida, né? Porque que nem, eu vou falar um pouco de mim. Quando eu estou atendendo, aquela intimidade que eu tenho com o paciente ali, aquilo para mim me dá um lugar no mundo de realização, de falar assim, nossa, isso daqui eu estou ocupando um lugar que é meu no mundo, né? Eu acho que a gente precisa se aproximar do que dá sentido. É lógico que às vezes, e eu vou falar também da minha transição como exemplo, não foram só flores. Eu tive que passar por muitos momentos difíceis durante a transição, enquanto eu estava fazendo a minha graduação. Trabalhei muito, com muitas coisas que me exigiram muito, finais de semana, me exigiram, que também foram muito gratificantes, que também trouxeram muita realização, mas que teve muito esforço. Então, eu acho que quando você faz algo que você gosta e que você ama, porque eu gosto muito de estar com pessoas e me interessar por pessoas, isso é uma coisa fácil para mim. Então, flui melhor. Quando é uma coisa que você sabe que é um bom negócio, mas que você tem que se esforçar mais para fazer aquilo, eu acho que pode dar certo e você pode encontrar um sentido desse trabalho na sua vida, porque ele é um trabalho que de alguma forma te desperta para desafios. Aquele negócio, né? A gente é chamado pelo mundo e às vezes a gente nessa relação com as coisas do mundo também vai se descobrindo, que foi o que aconteceu quando eu fui ser advogada, eu fui me descobrindo. Então, eu acho que também tem um lado positivo de que às vezes você tem que se lançar para ir sentir como é. De repente você fala, nossa, tem tudo a ver comigo. E até você descobre algo que às vezes você nem sabia se gostava ou não. Mas eu acho que quando você faz com amor, flui mais. Quando você faz algo que você gosta, os sacrifícios e os esforços são mais fáceis de você ultrapassar. Porque vão existir. Mesmo você fazendo o que você ama,
sempre vai ter uma parte que não é tão fácil lidar. Em tudo na vida. A vida é assim. E é curioso isso que você falou, né? Da pessoa que se lança, né? Que se joga, né? Porque ela acaba desenvolvendo um repertório muito maior e quem tem um repertório maior acaba tomando melhores decisões, né? Assim, no fim das contas, talvez ter um repertório grande atrapalhe um pouquinho em alguns momentos, né? Porque você tem muita opção, mas em compensação você talvez tome uma qualidade de decisão melhor dos nãos que você precisa dizer, né? Assim, dizer não é um outro ponto que eu acho que no mundo tão conectado e com tanta possibilidade que a gente tem hoje, né? A gente não se distrair, né? É muito difícil, né? Porque você olha tudo, caraca, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. Eu sou desse tipo de pessoa que vê oportunidade em tudo, né? E eu acabo me apaixonando pelas coisas, me apaixonando pelas pessoas, me apaixonando pelos projetos, estando envolvida em 1 milhão de coisas, né? E isso, eu não sei se isso é uma transição de carreira o tempo inteiro, né? Ou se isso de fato é aquela coisa de, putz, eu estou ampliando o meu repertório para que um dia eu tenha 100% de clareza do impacto que eu quero gerar. Hoje eu sei quais são os impactos que eu quero gerar, mas eu tenho certeza que isso vai evoluindo e vai mudando ao longo do tempo, né? Se eu for falar da minha abordagem como psicóloga, eu diria, nós somos seres em construção. Nós estamos sempre vindo a ser, não estamos definidos, né? Então, isso que você contou é muito isso, né? Você está se lançando e percebendo como que é cada experiência que você está vivendo. Ou seja, cada experiência, cada encontro, cada vivência que você vai tendo, vai revelando um lado novo, que você se apaixona, outros talvez nem tanto. E é assim que acontece a nossa história, né? A gente vai se lançando e vai se descobrindo na relação com o trabalho, com as pessoas, com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo, principalmente. A pandemia fez isso, né? Eu acho que até teve... Eu me surpreendi, assim, tem muito sofrimento emocional, mas eu acho que também teve muita resiliência. Eu achei que muitas pessoas, talvez por nós estarmos passando por isso juntos, muitas pessoas conseguiram lidar com todas as frustrações, ou com muitas frustrações que foram colocadas para nós, muitas renúncias, no momento que a gente vinha numa sociedade que não queria muito lidar com renúncia, que nem você falou, não queria lidar muito com falta, não queria lidar muito com renúncia. Então, eu acho que a pandemia mostrou quanto a gente consegue também lidar com situações adversas que chegam do mundo, que a gente não escolheu passar por isso, mas estamos passando, né? Acho que, assim, ter essa disponibilidade afetiva de abraçar as faltas e as frustrações também é importante, porque a vida tem isso. E se a gente fantasiar achando que a vida vai ter só realização, sucesso e bons momentos, a gente não vai, às vezes, seguir um caminho que lá na frente você pode trazer bons frutos, né? Pode trazer bons encontros para você. Então, eu acho que abraçar tudo, né? Tem uma pergunta que eu queria te fazer, e olhando o teu viés de psicologia, que eu acho que é muito uma coisa que a minha geração está vivendo e a geração que veio depois da minha, né? Que é assim, essa coisa de parecer que o nosso mundo, a nossa vida, né? O universo que a gente vive é muito instagramável, né? Então, tudo tem que ser estético, tudo tem que ser bonito, tudo parece 100% flores, não tem vida real, ninguém lava banheiro, ninguém faz nada, né? Assim, então, existe toda uma cultura moldada em cima disso e tem muita gente querendo fazer transição de carreira para virar influenciador digital, produtor de conteúdo, enfim, né? Dentro desse nicho tem aí uma lista de uns 20 nomes para a gente citar aqui, mas muita gente assim pensa, né, em fazer essa migração de carreira por parecer que é uma vida mais colorida, onde tudo é perfeito, né? Assim, você tem enxergado isso? Qual é a tua análise aí como profissional de psicologia sobre esse recorte da nossa sociedade contemporânea? Olha, agora você me provocou num assunto muito
polêmico e eu não vou ter como recusar o seu convite. Eu tenho hoje uma crítica muito grande, Ludmila, a esse excesso de positividade das coisas. Eu tenho uma crítica assim, Amei. porque eu acho que isso é uma causa de muito sofrimento, né? Eu digo que essa ditadura da felicidade, que você tem que ser bem-sucedido e feliz o tempo inteiro, isso é causa de muito sofrimento e de muita... de um lugar que nós entramos enquanto sociedade, não percebemos, né? Eu acho que, assim, de produtividade, de estar o tempo inteiro tendo que ser algo que se coloca aí como posto. E eu vejo que essa positividade excessiva, né, que tudo é bom, que tudo é fácil, que tudo vai ser do jeito que você gostaria, a tal da meritocracia também, né? Eu acho que assim... Meritocracia, né? Meritocracia. Sim, então eu acho que a gente precisa desconstruir um pouco isso, porque assim, nós precisamos abrir espaço, sim, para a frustração, para as faltas, para as nossas impotências. Eu acho que esse excesso de suicídio que a gente vem, né, acompanhando aí, eu espero que a gente não passe por uma crise muito maior sobre isso, é quase como se não tivesse espaço para as nossas impotências. E nós temos impotência sobre a vida. A vida não está sob o nosso controle. A pandemia veio para mostrar isso, né? No meio de tanto avanço tecnológico, a gente teve que lidar com algo que não está no nosso controle. A gente tem escolhas na vida. Como cada um está passando por isso, você tem escolhas, mas você não tem controle. E eu acho que abrir espaço para essa negatividade, eu acho que é muito saudável, né? Porque quando você abre espaço para você se frustrar, para você saber que tem coisas que não vão acontecer do jeito que você sonha, que você vai passar por situações de adversidade, você dá espaço para isso na sua vida. E que amanhã é outro dia, né? Que amanhã você tem outra chance, né? Que amanhã você pode construir em cima dessa coisa horrível que você aprendeu, né? Sim, aquilo não é para você estacionar, aquilo nós temos, né, frustrações, faltas, angústias, e isso faz parte da vida. Só que a gente tem a liberdade de como cuidar da nossa vida. Então, acho que a gente tem que trazer mais essa liberdade e menos essa ilusão de que a gente tem que viver feliz o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente precisa abraçar um pouco mais as nossas impotências e as nossas angústias. Eu acho que se a gente tiver espaço para viver isso, a gente vai, contraditoriamente, ter muito mais espaço também para a felicidade do que essa imposição. E aquela coisa assim, né? Na década de 80, 90, a gente tinha ali talvez uma única grande mídia ditando que era um estilo de vida que as mulheres e os homens queriam copiar. Hoje não, né? Hoje a gente tem muito mais acesso, mas querendo ou não, a gente fica ali naquela coisa da... Cara, eu não sei, tá? Eu não sei e apesar de estar, né, bem ativa nas redes sociais, mas, cara, é muito difícil você ver uma influenciadora, né, que tem milhões de seguidores, enfim, né, que segue aquele padrão estético, família feliz, perfeita, dela mostrar um dia que ela lavou o banheiro, né? E todo mundo teve que lavar o banheiro na pandemia, né? A maioria das pessoas, né? Sim. Então, assim, é meio que reforçar o tempo inteiro para o mundo que as coisas chatas não existem, né? E me deixou um pouco assustada, eu diria um pouco, né? Assim, o que são esses influenciadores digitais, esses produtores de conteúdo, no momento em que eles não podiam viajar e ir para os restaurantes e para as lojas, né? Que basicamente é todo um ecossistema que existe, né? O que sobrou, né? E aí eu fico pensando, né? Pô, será que todo mundo que estava infeliz com o seu trabalho e querendo fazer transição de carreira para esse universo dos influenciadores digitais parou e refletiu sobre isso, né? Assim, putz, o que ficou sem ter o lado externo das viagens, do hiperconsumo e etc. Né? Então, é bem doido o momento que a gente está vivendo, né? Ao mesmo tempo que abre um espaço, né? E, de novo, a gente está falando aqui de dois tipos de transição de carreira, a compulsória e a que é por escolha, né?
mas ao mesmo Sim. tempo abriu-se um espaço, né, de criação muito grande, né, e de decisão muito grande, né? Quando você fala dessas pessoas, né, que querem só mostrar o lado colorido, né, da vida, vamos dizer assim, eu brinco, eu falo, a vida editada, né? A vida Aham, a vida editada editada, exatamente. que não tem os bastidores, ali tem um monte de coisa, né? Dias, às vezes, da pessoa super difícil. Aquilo não está postado, né? Aquilo não está público. E eu acho que também nem tudo precisa ser público, porque tem coisas que são íntimas, né? Mas eu acho que o grande perigo é quem assiste comprar aquilo como a realidade. Exato. E aí eu penso também, quando a gente fala de pandemia, Ludmila, sobre a negação, né? Que eu acho que isso, você falando até, me vem muito assim, o quanto muitas pessoas estão usando esse tempo para fazerem reflexões e pensar melhor sobre as suas escolhas. E, infelizmente, muitas pessoas estão negando toda essa situação. E aí eu acho que essa negação é uma negação sobre não querer lidar com isso, não querer lidar com frustração, não querer lidar com vírus, não querer lidar com todas as perdas que o vírus veio impondo. Então, eu acho que assim, essa negação, o quanto isso é muito mais sofrido. Eu acho que as pessoas, enquanto elas estiverem negando, elas estão aprisionadas numa condição existencial muito restrita. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir. Eu acho que é o nosso papel, e eu acho que você, né, como comunicadora, traz um super, né, favor falando sobre isso, né? Desconstruir essa imposição da positividade. A gente precisa trabalhar, sim, espaço para todas as emoções humanas, para tristeza, frustração. Porque o cara que não consegue se adequar a isso, o que ele faz? Ele deprime. Porque ele fala assim, eu não estou conseguindo me adequar. Aí o que acaba acontecendo? Vai tomar medicação para anestesiar uma dor. Mas porque às vezes a pessoa está tentando se encaixar em algo que ela não se encaixa, né? Exato. Então, eu acho que tem muita reflexão em cima disso que você está trazendo. Eu acho assim, uma de utilidade pública o que você está trazendo. Assim, Não, acho muito que importante. assim, né, o TIP ele sempre teve muito essa pegada, né, de juntar as pessoas, né, das pessoas trocarem, aprenderem, né, e agora como eu estou há mais de 100 dias em casa, né, assim, espero que quando você veja esse vídeo já tenha passado vários anos e a gente nem precisa discutir mais isso, mas como a gente não tem essa possibilidade de estar junto, né, acho que eu, modéstia à parte, consegui montar uma lista muito diversa de pessoas que passaram por transição de carreira, que têm uma visão de mundo interessante, muito útil, né, para levar gotinhas, né, de sabedoria aí para as pessoas que estão ou no começo dessa jornada, ou no meio dessa jornada, ou para tomar decisões importantes aí nas próximas semanas. Então, voltando um pouquinho para a história que você me contou, né? Você se formou em Direito, aí dentro disso rolou uma mega construção e você falou, cara, vou resgatar lá aquela coisa que estava morando dentro de mim, da psicologia, né? E não, você não, é muito legal ver que você não lida com essa jornada como se fosse, eu perdi tempo fazendo direito, de forma nenhuma, né? Foi uma ponte muito interessante, né? Que eu acho que isso se você puder falar um pouco sobre isso, é bem interessante, porque eu vejo muita gente na área de comunicação, que é a minha área, né? Ou de saco cheio de trabalhar em agência, ou meio que, ou em agência, ou em redação de grandes veículos, né? Mas eu vejo que o papel, você dominar a área de comunicação, né, e saber como marketear o seu produto, seja se você for fazer uma transição de carreira para outra coisa, é tão importante, né, que você tem que não olhar, da mesma forma que você fez, não olhar o teu trabalho anterior com uma vontade de ruptura, né? Porque talvez tudo que você viveu no mercado de comunicação seja muito valioso, né, dali em diante, né? E para as outras áreas também acho que isso acaba super valendo. Hoje, a gente vê muito jornalista, especialmente. O pessoal de agência é bem híbrido, né? Mas jornalistas, por exemplo, né, que
ou tiveram os seus postos de trabalho cortados por causa, enfim, dos veículos digitais, né, que demandam outro tipo e outra velocidade, né? Cara, você saber escrever no mundo, né, como que a gente está vivendo hoje, que o marketing não é só marketing, o marketing é conteúdo, é um baita skill para você fazer uma transição de carreira bem-sucedida, né? Então, quem fez faculdade de jornalismo e se arrependeu, gente, não se arrependa, porque cada negócio, se você virar empreendedor, você vai precisar muito desse skill set. Se você for fazer outra coisa, se você era jornalista e virou médico, que maravilha, né? Você vai poder ajudar mais gente com o conteúdo que você vai produzir, né? Seguindo todos os protocolos, né? O que você enxerga, Priscila, em cima disso, assim, já que a tua transição de carreira foi de pura construção? Eu acho que isso que você falou vai muito no que eu acredito. Assim, eu acho que a gente precisa validar a nossa história de vida, né? Hoje em dia está muito na moda falar sobre autoestima, né? As pessoas falam, autoestima, autoestima. Quando me falam em autoestima, me vem muito assim, reconheça a sua história de vida, reconheça a sua história, né? Quem que é você? Quais os caminhos que você passou? Por onde você passou? Por isso que, assim, acho que falar sobre a minha história de vida até me emocionou, porque eu só cheguei aqui porque eu passei por esses caminhos. Eu sou essa Priscila que eu sou hoje porque eu me construí nisso, né? Foram as minhas escolhas, as minhas renúncias, os meus passos que me trouxeram até aqui. Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais afeto para a nossa história, né? E mesmo que tenha frustrações, que muitas vezes tem, como você falou, às vezes, né, uma frustração ou uma falta de reconhecimento que pode ter acontecido no caminho, a sua vida não ter seguido pelo caminho que você sonhou, uma coisa que a gente fala muito na minha abordagem é assim, às vezes é preciso enterrar um sonho, né? Eu tive que fazer isso como advogada. Eu sonhei ser promotora, eu tive que enterrar esse sonho, só que o sonho enterrado, ele pode deixar naquela terra sementes para frutificar o nascimento de uma nova árvore que vai te trazer outros frutos. Então, assim, isso não significa você romper com a tua história, mas você pegar da tua história aquilo que é mais significativo e tudo aquilo que você tem faz parte de quem você se tornou. Então, eu acho que trazendo um pouco mais como validação de história de vida, independente de qual tenha sido o seu caminho. Se hoje você está em busca de um outro sonho, é porque o caminho que você percorreu até aqui te possibilitou querer se abrir para outros sonhos, para outros projetos, para outras vivências. Então, eu acho que assim, reconhecer a sua história é muito valioso, porque aí você reconhece seus talentos, que nem você falou, suas habilidades, reconhece o quanto isso potencializa você enquanto profissional e reconhece que a sua forma de fazer é só sua. Ninguém mais vai fazer igual você, né? O nosso modo de estar no mundo com os outros é único. Então, acho que a gente precisa trazer mais essa questão, assim, que a gente tem uma impressão para entregar para a vida, para as pessoas, e que leva junto com a gente a nossa história, né? Perfeito. Se respondi. Não, isso que você falou é muito valioso, né? Assim, você não negar a tua própria história e até as coisas mais, né, surreais, você entender que aquilo são pequenos blocos, né? Pequenos bloquinhos, né? Para você ter uma construção de fato sólida, de personalidade, né? De firmeza moral até, né? Acho que esse é um ponto bem importante. E, Priscila, indo, né, assim, olhando aqui, a gente está falando de uma pessoa que vivia em fórum? Era essa a tua rotina como advogada? Você vivia em fórum? Então, Qual era o teu ambiente de trabalho, além do escritório? porque quando eu advogava, eu tinha um escritório na frente do fórum, Tá, inclusive. entendi. Então, assim, eu vivia, né, no fórum, tinha escritório, ia várias vezes no dia, porque naquela época ainda era todo o processo físico, então Papel, tinha que né? papel, tinha que protocolar, então ia ao fórum várias vezes no dia. Como eu tinha escritório na frente do fórum, então isso facilitava muito as idas, né? Era Sim. só atravessar a rua, então tinha essa dinâmica, né? E então era um trabalho muito assim, né? Como depois eu comecei a fazer muito esses acordos, essas conversas, muita coisa acontecia dentro do meu escritório. Perfeito. Quando chegava
com uma separação com alimentos, eu falava, vamos conversar primeiro? E aí eu sentava todo mundo lá, quando a gente chegava para audiência já estava muito mais amadurecido, muitas vezes aquilo... eu acho que assim, passou muito por esse caminho, mas então, basicamente foi escritório, fórum. Esse tempo que eu estudei para concurso, morei em São Paulo por um tempo, também me preparando para concurso, foi essa trajetória. E aí, depois disso, né, eu fui trabalhar com cursos, com treinamentos, então fiquei bastante tempo também, isso me deu muito apoio para a transição. Isso é uma coisa legal de a gente falar, Ludmila, porque também não foi uma transição sem planejamento. Eu planejei. Então, quando eu percebi, no meio da faculdade, eu falei, não, eu quero realmente ser psicóloga, aí eu comecei a trabalhar com consultorias, empresas, treinamentos no final de semana, comecei a dar palestra, cursos. Então, isso tudo me trouxe uma rede de relacionamentos, conheci muitas histórias, né? Fiz muitos laços. Então, assim, essa minha vivência na área de desenvolvimento pessoal, antes de abrir o consultório, foi muito rica também. Então, acho que isso também faz parte da minha história como uma parte onde eu me aproximei mais do cuidado com o outro, né? De uma maneira diferente, porque no desenvolvimento pessoal tem um pouco mais essa questão dos resultados, que hoje em dia, como psicóloga, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. Pode gerar muito sofrimento, né? Então, hoje eu vejo que o desenvolvimento pessoal tem o seu lugar, a sua importância, mas às vezes a pessoa precisa de terapia e ela vai em busca do desenvolvimento. Né? É um momento antes, né, dela estar pronta para chegar lá no altíssima performance e vamos arrebentar, né? Tem um passinho antes, né? Sim, você precisa se conhecer, senão você vai massificado para um caminho que você nem sabe se você quer, né? Que a gente estava falando. Basicamente a gente está falando aí de um escritório, não foi tão direto para o consultório assim, né? Tiveram algumas atividades ali que até chegar no momento eu tenho meu consultório e hoje sou psicóloga, terapeuta, é assim que a gente pode chamar? Sim, hoje em dia eu gosto mais de usar até o nome terapeuta. Tá bom. Porque eu vou falar uma coisa que é diferente da minha abordagem, porque dentro da psicologia tem várias abordagens. A minha é uma abordagem que a gente costuma usar a palavra terapeuta, porque a gente fala que a própria palavra psicólogo, né, parece que você trabalha com a psique, e você trabalha com tudo. Se a pessoa chega lá, né, com a respiração um pouco mais ofegante, você está olhando para o corpo, você não está olhando só para o psicológico. Não existe, para a gente, né, dentro da fenomenologia existencial, não existe um psicológico separado do corpo. Você é a sua existência com tudo que você vive. Então, a gente usa essa palavra, né? Terapeuta fenomenológico, terapeuta fenomenológico existencial, que é a minha abordagem. Legal. Que a gente trabalha cada existência é única e você vai descobrir qual é a sua forma de estar no mundo, cuidando melhor de si mesmo. E o corpo não sai disso, o corpo também, né? Que é o nosso desafio agora na pandemia, atender online. Não, é desafio para todo mundo agora na pandemia, né? Assim, cara, cuidar do corpo nessa loucura, eu não sei, para mim foi algo que foi para a lista lá de baixo das prioridades, assim, né? A gente tentou, pelo menos aqui em casa, se alimentar um pouco melhor, mas assim, atividade física, né? A Bíblia do bem-estar a gente não fez, o bingo do bem-estar a gente não fez, assim, isso é um fato. Eu acho que a grande questão é que a gente, né, a nossa própria condição de movimentação de ter sido reduzida, o nosso corpo está, né, menos em movimento. Exato. E esse encontro, que nem nós estamos aqui, mas nosso corpo não está no mesmo lugar, junto. Sim. Então, tudo isso, né, são desafios que traz para muita gente também essa angústia de não estar junto, né? Sim. Sim. O junto fisicamente, né? De dar uma abração, de beijar os parentes, tudo, né? Não rolou, não rola há vários dias por aqui, pelo menos. Nossa, mas aqui também. Sensacional, acho que até agora tudo que a gente conversou, caminhando aqui para o final, né, desse episódio do canal do TIP. Para todo mundo eu tenho perguntado isso e eu queria que você desse também. Aí você pode escolher se você quer dar a tua visão pessoal ou a sua visão como terapeuta, que é quem está fazendo transição de carreira agora e está assistindo agora, está com esse bichinho dentro de si. Que 3 dicas você dá para essas pessoas?
Eu acho que o primeiro que eu falaria é: preste atenção no que você sente em você, né? Em você. Segunda, olhe para a sua história. Que história é a sua? O que você fez até aqui? Que talentos que fluem em você de uma maneira prazerosa? De que maneira que as coisas que você já sabe até hoje da vida podem se tornar algo para você entregar para o mundo, né? Porque eu acho que o nosso trabalho é sempre uma doação do nosso ser para o mundo. Então, assim, o que você tem para entregar para o mundo que você já tenha, que já está na sua mão, ou que você tenha vontade de ir nessa direção? E acho que a terceira é busque apoio das pessoas, porque isso faz toda a diferença. Busque apoio ou de familiares ou de amigos, porque o apoio vai te ajudar a passar pelos momentos difíceis, porque eles vão existir, e quando você consegue apoio, fica mais fácil de você continuar. Então, apoio emocional, às vezes apoio físico, apoio, porque nós precisamos dos outros, nós precisamos estar junto para conseguirmos fazer uma transição que pode ser desafiadora e difícil. Então, acho que os 3 conselhos, Ludmila, seriam esses. Olhe para você, para a sua história e busque pessoas importantes no seu caminho de vida, né? Para fechar, eu queria pegar o gancho do olhar para a sua história que você falou, porque eu concordo assim muito, né, com a importância das histórias, né? Então, se você tem que olhar para a sua, mas olha também para outras histórias que podem te inspirar, né? A história da Priscila pode te inspirar, a história da Roberta, que está aqui no canal, que é uma paciente oncológica, que era fisioterapeuta e repensou a vida dela, e hoje ela faz um trabalho e ajuda pessoas a fazerem transição de carreira também. Da Flávia Saad, que é minha amiga e minha sócia, também foi outra conversa aqui que, apesar de eu conhecer a Flávia há anos, me marcou muito, porque são histórias que inspiram, né? São histórias que podem levar a gente, né, através da história do outro, a gente olhar para a nossa própria história. Sim, acho que quando a gente vê que algumas pessoas fizeram um caminho e esse caminho toca você de alguma forma, eu acho que isso te dá força, né? Te ajuda a buscar a sua força para caminhar na direção que você está desejando, que você está sonhando, que você está buscando, né? Eu acho que acreditar nos seus sonhos, sabendo que eles podem se realizar ou não, mas ir em direção a eles já faz com que a vida tenha sentido. Mesmo que no caminho você tenha que fazer adaptações, né? Mas se inspirar naquilo que dá alegria, que dá sentido para a sua vida e que tem um lugar de cuidado com você e com as pessoas que são importantes na sua vida. Acho que é nosso papel na vida, cuidar de nós mesmos, né? Então, acho que legal isso que você falou. Perfeito, Priscila. Eu agradeço muito a sua participação nessa série de vídeos do TIP e queria dar um recado para você que está assistindo, para não deixar de se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal, porque assim como esse vídeo, tem vários outros vídeos legais que ainda vão sair e outros conteúdos que estão saindo mais para frente. E deixa também o seu like, porque isso ajuda muito a aumentar e melhorar o algoritmo do YouTube, esse vídeo aparecer para mais pessoas que queiram fazer transição de carreira. Priscila, obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer, foi muito gratificante poder conhecer um pouco mais do seu trabalho de perto e também dividir a minha história com você, Ludmila. Obrigada pelo carinho e pela forma amorosa como você cuidou de cada um dos assuntos. Foi um prazer. Estamos juntas. Obrigada, Priscila. Tchau. Um beijo.